Boa noite, gente. Espero que você tenha feito uma boa prova. Vamos proceder então à resolução das questões aí de química, né? Bom, a questão 9, né, é uma questão que falava aí de vários indicadores, né, e as suas taxas de pH de viragem, né? E no item A ele pedia para nós aí, ele cobrava o seguinte: o sujeito aí que vendia água, né, água de torneira como água mineral, ele menciona na questão que o pH da água mineral é 3,9, enquanto que da água de torneira o pH varia de 6,5 a 9. E ele pergunta para nós aí, o examinador pergunta, como que a gente pode fazer para verificar que essa água é adulterada, né? Ele dá para nós alguns indicadores, 4 indicadores, né, e a faixa do pH de viragem. Lembrando que esse pH de viragem, né, é a faixa do pH onde a cor do indicador vai mudar. Beleza. No item A, como o pH da água de torneira é entre 6,5 e 9, você deveria escolher o azul de bromotimol como indicador aí correto, né, para se fazer esse teste. Por quê? Porque ele tem justamente a faixa de viragem, né, justamente na abrangência de pH da água adulterada, que é entre 6,5 e 9, enquanto o azul de bromotimol tem uma faixa de pH de viragem de 6 a 7,6. Você vê que o intervalo está bem aí, ele vai mudar de cor de amarelo para azul, né? Portanto, ele vai ficar azul com a água adulterada. Beleza? Então, no item A, azul de bromotimol foi a escolha correta aí. Espero que você tenha acertado isso aí. Item B. Que cor deve apresentar cada um desses indicadores em solução aquosa 0,001 mol por litro, ou seja, 10 a menos 3 mol por litro, né, de hidróxido de potássio. E justifique. Aqui um cuidado, né, gente? A gente já está muito acostumado a trabalhar com a fórmula lá do pH, e lembrando que aqui, como você tem hidróxido de potássio, você vai ter primeiro mais facilmente, né, o valor do pOH, né? Então, muito cuidado nisso aí agora. Calculando aí o pOH, como ele menciona que é base forte aí no texto, né? Você não precisaria nem saber que o pOH é base forte, ele menciona, né? O cara foi uma avó aqui, né? O cara foi uma avó, né? O cara foi uma avó. Ele falou que é base forte. Se é base forte, amiguinho, cada mol de KOH vai fornecer para você 1 mol de íon hidroxila. Se você tem 10 a menos 3 mol por litro de hidróxido de potássio, logo 10 a menos 3 mol por litro de hidroxila. Daí você tira o pOH igual a 3, né, aplicando lá na fórmula do logaritmo, menos o log da concentração do OH. Se o pOH é 3, o pH, né, que você vai calcular aí, é igual a 11, né, pH mais pOH é igual a 14, lembra? pH é igual a 11. Aí você vai lá nos indicadores, você tira facilmente aí a cor de cada um, né? Então a fenolftalina vai apresentar esse rosa, né? Porque ela muda de pH depois entre 8,2 e 10. O azul de bromotimol vai apresentar esse azul, porque muda de pH a partir dos 6, né? O vermelho de metila vai apresentar esse amarelo, a mesma cor para o amarelo 4. Legal? Vamos então para a questão 10. A questão 10, ela mencionava aí a síntese da ureia, né, que é empregada aí como fertilizante agrícola, né? E ele falava que essa síntese, né, ela é realizada em 2 etapas, né? Na primeira etapa, você via lá na questão, que consiste na reação do dióxido de carbono com amônio. 2 formulinhas que você deve conhecer, né? 2 formulinhas aí que você deve saber, né? Discutir aí com seus pais aí, né? Durante o jantar, né? Dióxido de carbono CO2, amônio e NH3. A partir dessa reação, você vai obter o carbamato de amônio, cuja fórmula você não precisava conhecer, ele fornecia para você. Bastava montar a equação, balanceando, você vai ter 1 mol de CO2, 2 mol de amônio, produzindo 1 mol de carbamato de amônio. Ele fornecia para você o ΔH, liberação de 37 mil quilocalorias por mol de carbamato, tomando cuidado aí que se a liberação ΔH é negativo, né, gente? Tome cuidado aí, tem que lembrar esse importante detalhe. Saía a primeira etapa da reação. Com isso você já resolvia aí metade de item A. A segunda metade, deveria colocar aí a segunda etapa, que a partir do carbamato, ele mencionava que haveria produção de ureia e água. Caramba, mas ureia não tem essa fórmula.
Mas se só sai ureia e água, pessoal, a partir de um único reagente que é o carbamato, fórmula da água você sabe desde o dia que você nasceu, não é verdade? Então, você tem a fórmula do carbamato, você tem a fórmula da água. A ureia fica faltando, não é verdade? Aí você tira a fórmula da ureia, certinho? E ele menciona que essa etapa absorve 10.000 quilocalorias por mol de carbamato. Então, um ΔH positivo em 10.000 quilocalorias por mol. Ele pergunta ainda da reação global, você deveria juntar essas duas reações, já aplicando a lei de Hess, você deveria aí apenas somar as duas reações, apenas somar. Por quê? Porque o carbamato que é produto na primeira reação é reagente na segunda. Você vai cancelar o carbamato e obter a reação global desejada em item A. Somando-se também os ΔH, menos 37.000 com mais 10.000 da segunda etapa, você obtém um ΔH global de menos 27.000 quilocalorias por mol. Isso dá uma reação o quê? Exotérmica. Legal? Item B. Calcule as massas de carbamato de amônio e de ureia que podem ser obtidas pela reação completa de 880 gramas de dióxido de carbono com amônio, lá na primeira reação, lembra? Então, ele falava que nessa primeira reação, tem que tomar prestar atenção aí que no enunciado ele fala que na primeira etapa o rendimento é 100%, né? Então você vai fazer aquela regrinha de 3 clássica, né? E fazer de conta que nada acontece aí, né? E na segunda etapa o rendimento é 70%. Você deveria então descontar esse 70%, né? Na primeira etapa você vai, a partir de um mol de gás de carbono, que são 44 gramas, você calculou aí a massa molar, né? Você vai obter 1 mol de carbamato. 1 mol calculando a massa molar, todos os dados fornecidos, 78 gramas. Então você tem a regra de 3. 44 gramas de CO2 para 68 gramas do carbamato de amônio. 880 gramas de gás carbônico, aquele mencionado, aquele pedia, né? Isso está para Chess. De onde você tira um Chess, 1.560 gramas, como o rendimento é 100%, então essa é a massa mesmo obtida de fato, né? 1.560 gramas, ok? Na segunda equação, ele fala que o rendimento é 70%. Na segunda equação, só lembrando você aí, você tem 1 mol de carbamato produzindo 1 mol de ureia e 1 mol de água. 1 mol de carbamato você já calculou lá no item A, 78 gramas. 1 mol de ureia, é a novidade aí, você vai calcular a massa molar, 60 gramas para cada mol. 78 gramas está para 60 gramas. 1.560, você vê aí que tem uma relação de 1.560 é 20 vezes mais que 68, né? Se você reparou essa familiaridade, vamos dizer assim, entre os números, facilitava a sua vida. Porque 20 vezes mais do que 60 vai dar 1.200. Você já tinha aí uma facilidade aí para fazer a regra de 3. 1.200 gramas, então, é a resposta? Não, não é a resposta. Por quê? Porque ele menciona que o rendimento é 70%. Calculando 70% de 1.200, você tirava 840 gramas aí, sim, como resposta final, né? Bom, a questão